Faz um resumo aí do brasileiro que você viu de melhor, título merecido do Palmeiras e o Fluminense e Vasco correndo perigo até a última rodada. É difícil fazer uma amplitude dessa análise toda, sendo ético e não ficando em cima do muro também. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. O campeonato, por ser um campeonato longo, as equipes que tiveram um prejuízo nas trocas de técnico e um prejuízo na saída e na vinda de atletas, elas ficam sem uma referência importante para que eu possa falar alguma coisa a respeito. Ela me tira referências para dizer assim, ó, esse trabalho teve início, meio e fim e foi consolidado. Eu sempre fico, de alguma forma, parcialmente avaliando. Por quê? Porque ainda é da cultura do futebol brasileiro e tomara que um dia chegue. E me parece que essa própria nosso movimento dessa busca de crescimento, de informações, de trocar informações, de aprender, de estudar, ela de alguma forma ela exemplifica isso. Porque não adianta falar, tem que fazer. Né? O exemplo ele está no fazer. Para que em outra área, na área diretiva, daqui a pouco a gente tenha uma melhor condição na avaliação dos profissionais e num tempo maior para que eles possam executar o seu trabalho. Isso quer dizer demérito para quem foi campeão ou para quem classificou na Libertadores, no caso Dorival ou Filipão? Absolutamente. Capacidade ela é de reinventar e reestruturar. Então cabe. E quanto à valorização ou não de técnico, para mim ele não é do mais novo ou do mais jovem, até porque eu fui mais novo, eu estou numa zona intermediária, existem com mais tempo. Ela deva dizer o da competência ou da não competência. O mais competente ou menos competente. Com uma ideia de futebol que ela é mais vertical, mais agressiva, mais longa, ou um jogo mais construído, mais de triangulação, mais de posse de bola. Essas diferenças há, mas ela é fundamentalmente de competência. O Campeonato Brasileiro, então, ele oscilou, o Palmeiras sempre teve uma situação, o Palmeiras muito forte, em termos de um elenco muito forte. Ele mudou peças e mantinha um padrão. O Flamengo jogando e recuperando um determinado momento alto, depois retomando. O Atlético Mineiro me causou muito boa impressão no início do campeonato. O Bahia foi sempre uma equipe que jogou. O Bahia jogou. É bonito de ver o Bahia jogar. A recuperação, estou dando alguns exemplos, do Ceará foi impressionante. O Lisca fez um trabalho que ele é digno de elogios e que é muito difícil acontecer. O trabalho com início, meio e fim do Odair é uma coisa absurda. Tu pegar uma equipe que estava na segunda divisão e trazer ela para a primeira divisão, como foi, e mantê-la entre as três primeiras, indeterminados pela busca do título, pô, isso é digno de muito elogio. A recuperação do Dorival, existe uma série de trabalhos que eles mostraram com importância. Eu estava me fugindo aqui alguns outros, mas enfim, uma série de trabalhos importantes, me desculpa se fugir alguns outros trabalhos grandes, que eles te permitem, assim, uma avaliação. Mas essas da consistência é aquele que nós gostaríamos. Eu estava falando, talvez eu seja porta-voz para fechar, estou me alongando demais. Mas quando eu era técnico lá do interior, que tinha 3 meses de contrato só, eu dizia assim, pô, por que os caras que estão em evidência agora, que estão num posto que eles são importantes para falar para a mídia, por que eles não trabalham um pouquinho para que a gente tenha um tempo de trabalhar mais? Eu tenho sido repetitivo nessa situação, mas ela é importante. Para que haja uma estabilidade maior, para que realmente se avalie o trabalho dos profissionais, que dê um início, meio e fim. Isso é legal, nós teríamos muito mais facilidade do que ficar eu enrolando e não tendo uma resposta mais fidedigna, porque as variáveis são muitas na pergunta que tu fizeste.